Brasil impõe taxas às resinas de polietileno importadas dos Estados Unidos e do Canadá. Ex-presidente Jair Bolsonaro vira capa da revista The Economist às vésperas de julgamento. Pais de jovem da Califórnia processam o ChatGPT por incentivo a suicídio. O governo Trump planeja limite máximo de permanência dos estudantes estrangeiros e jornalistas no país. E tem os detalhes das expectativas de viagens para o feriadão que está chegando. Olá, está começando agora o Jornal Américas no Ar. Olá, em meio à escalada de tensão comercial, o Brasil decidiu dar o troco e sobretaxou resinas plásticas de polietileno que são importadas dos Estados Unidos e do Canadá. O Itamaraty está usando a mesma alegação da Casa Branca, proteger o setor nacional da concorrência desleal. A partir de agora, produtos de resinas plásticas importadas dos Estados Unidos e do Canadá vão ter uma alíquota de 18,9% e 20%, respectivamente. O vice-presidente e ministro de Desenvolvimento e Indústria de Comércio, Geraldo Alckmin, disse que a medida é para proteger a indústria nacional da concorrência internacional e das práticas de dumping. Além das sobretaxas às resinas, o Brasil também impôs tarifas a folhas metálicas e fibras de poliéster de países asiáticos. Por outro lado, zerou impostos de importação para produtos da indústria de saúde e bens de capital. As medidas fazem parte do programa lançado pelo Itamaraty, chamado Plano Brasil Soberano. É um pacote emergencial e estratégico para proteger empregos, garantir crédito às exportações e diversificar os mercados. O anúncio do Brasil acontece em meio à escalada de tensão comercial com os Estados Unidos. No fim de julho, o governo norte-americano anunciou tarifas de até 50% sobre diferentes produtos do nosso país. A Casa Branca ainda não se manifestou sobre o assunto. O governo Trump anunciou hoje mudanças que pretende fazer na emissão de vistos para estudantes, visitantes de intercâmbio cultural e jornalistas estrangeiros. A Casa Branca quer impor um limite máximo de tempo de estadia nos Estados Unidos e acabar com um prazo indeterminado de permanência. A proposta partiu do Departamento de Segurança Interna, o DHS. A mudança atinge principalmente estudantes com vistos F e J, usados para graduação, pós-graduação, intercâmbio e programas de pesquisa. Hoje, esses alunos podem ficar no país renovando o visto e fazendo variados cursos por mais de 10 anos. Mas pela nova proposta, a estadia ficaria limitada a, no máximo, 4 anos. E o impacto é grande. Mais de 1 milhão de estudantes internacionais estão nos Estados Unidos. Um recorde histórico. Além disso, a renovação de vistos, que hoje pode ser feita direto pelas instituições que oferecem os cursos, passaria a depender exclusivamente do governo federal. Muitos estudantes estão em alerta. Quem faz doutorado, por exemplo, pode levar mais de 4 anos para concluir o curso, sem contar os que usam o OPT, um programa que permite trabalhar depois da formatura. A segurança de ter o visto válido até o fim dos estudos pode simplesmente sumir e dar lugar a mais prazos, burocracia e incertezas. Para os jornalistas estrangeiros que entram com o visto I, o tempo de permanência também vai ficar limitado. Cada entrada teria um prazo de até 240 dias, ou seja, 8 meses. A renovação precisaria ser aprovada pelo governo a cada ano. Por enquanto, é só uma proposta que está aberta para avaliação pública no site do Registro Federal dos Estados Unidos. As pessoas têm até 30 dias para enviar comentários, mas os especialistas já alertaram. É bom se preparar. O governo deve sancionar a medida. A deportação em massa continua sendo uma prioridade máxima para o presidente Donald Trump. De acordo com novos dados do Departamento de Imigração, só nos primeiros 7 meses do ano, os imigrantes expulsos já passaram de 350 mil. Segundo a Casa Branca, desde janeiro, só a Polícia de Imigração, conhecida como ICE, já deportou quase 200 mil pessoas. Isso coloca a agência federal a caminho de atingir sua maior taxa de remoções em pelo menos uma década.
Além das deportações do ICE, outras 150 mil expulsões também foram realizadas pelo governo através de outras agências federais, como a de Proteção de Fronteiras e a Guarda Costeira. Com isso, o número total de estrangeiros deportados desde que Trump reassumiu o poder chega a 350 mil, um valor bem abaixo do esperado pelo presidente, que disse que queria atingir 1 milhão de expulsões por ano. Agora, na intenção de aumentar a repressão aos imigrantes, Trump repassou 75 bilhões de dólares ao ICE, uma verba que será usada para reforçar a fiscalização, aumentar a capacidade dos centros de detenção e contratar mais agentes. Em Nova York, crianças estão na mira do ICE. Elas estão sendo usadas pelas autoridades para chegar até os pais. Em 8 meses, pelo menos 38 menores de idade já foram detidos e expulsos com suas famílias dos Estados Unidos. O governo Trump reviveu uma prática polêmica que marcou a era Bush, a de prender e deportar famílias imigrantes com crianças. Durante o governo Biden, esse sistema havia sido interrompido por ser considerado injusto e arbitrário, mas agora voltou com força. Desde janeiro até agora, só em Nova York, que é considerada uma cidade santuário, 50 crianças foram detidas e cerca de 38 deportadas junto com seus pais. A atual estratégia da Casa Branca é tentar manter as famílias unidas, evitando a separação, algo que gerou críticas no primeiro mandato de Trump, e com isso, deportar todos juntos. O endurecimento desse tipo de prisão acontece depois que a Casa Branca conseguiu aprovar no Congresso uma verba extra de 45 bilhões de dólares para ampliar a capacidade de detenção do ICE, e o governo focou em manter as famílias unidas. Boa parte dos imigrantes com crianças está sendo detida na porta dos tribunais. Essa se tornou uma das principais táticas de prisão em Nova York. O governo do estado de Nova York criticou essas ações federais. ONGs de direitos humanos alertaram para os impactos psicológicos nas crianças e para o avanço de medidas que, segundo eles, violam os princípios básicos de proteção à infância. Essas táticas de deportação de famílias com crianças menores de idade geram várias preocupações sobre direitos humanos, proteção infantil. É uma situação que causa mais dano do que ajuda a resolver qualquer situação imigratória dentro dos Estados Unidos. Famílias que têm casos de êxodo pendentes e têm check-ins com o ICE, elas devem ter o comprovante desse processo. Seja lá os recibos do processo, e esses check-ins não devem ser comparecidos sozinhos. A pessoa precisa comparecer, faz parte do processo, é a lei, mas nesse momento o nosso conselho é que elas não vão sozinhas, e se elas precisarem ir sozinhas, que elas tenham algum advogado já de prontidão, já representando essas pessoas nos casos migratórios. A seguir, ex-presidente Jair Bolsonaro vira capa da revista The Economist às vésperas de julgamento. E o uso da Guarda Nacional nas ruas da capital custa ao governo cerca de 1 milhão por dia. Américas no ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Envios BR, solução de envio para suas compras e negócio dos Estados Unidos ao Brasil em apenas 5 dias. Use o código RECOR20 e ganhe 20% de desconto no seu primeiro envio. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECOR e ganhe uma consultoria grátis. Reserve Ship. Recupere e mantenha sua juventude hoje. Visite-nos no sul da Flórida, em Orlando ou em Boston e renove a sua energia. E você tá aí bem distraído no intervalo, né? Então, olha, aproveita esse sininho que tá aparecendo aí embaixo e ativa ele. Não esquece de se inscrever no nosso canal e sempre deixar aquele like. Uma curtida é sempre boa, tá?
A edição desta semana da revista britânica The Economist dá destaque ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. A partir da semana que vem, o político que está em prisão domiciliar será julgado por tentativa de golpe de Estado. Na capa da revista, o ex-presidente brasileiro é retratado como um extremista de direita, com o rosto pintado com as cores do Brasil e com um chapéu igual ao que usava o viking do Capitólio, um dos apoiadores de Donald Trump. A manchete ainda destaca que o Brasil pode ensinar para os Estados Unidos. E ao citar as recentes ações de Donald Trump, a reportagem diz que o julgamento de Bolsonaro é uma lição de democracia aos norte-americanos. A matéria destaque da edição, que foi lançada hoje, diz ainda que Bolsonaro e seus aliados devem ser considerados culpados pelo Supremo Tribunal Federal. A medida do presidente Donald Trump de colocar militares nas ruas da capital do país levantou mais uma polêmica. É que os custos de destacar a Guarda Nacional para isso podem chegar a pelo menos $1 milhão por dia. O valor estimado da federalização da capital foi divulgado pelo diretor de estudos do Centro para uma Nova Segurança Americana e por um assessor sênior do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. O valor de $1 milhão por dia leva em conta o pagamento de mais de 2.200 tropas da Guarda Nacional que estão nas ruas e os custos de hotel, viagens, alimentação, combustível e outras necessidades logísticas. Ainda segundo o levantamento, a estimativa é apenas para a Guarda Nacional e não leva em consideração as outras agências federais de aplicação da lei envolvidas na operação de Donald Trump, o que significa que o gasto federal é bem superior. Na Casa Branca, hoje o dia foi de encontros e reuniões, todos voltados para a política externa e interna, além de questões de segurança nacional. Entre os temas mais polêmicos discutidos pelo presidente Trump está o processo que a diretora do Fed abriu contra o governo federal. A Casa Branca afirmou que o Departamento de Justiça vai investigar uma ação protocolada pela diretora do Fed, Lisa Cook, depois que o presidente Donald Trump disse que ela seria demitida. O republicano anunciou a demissão da diretora no início da semana. A medida é um ato sem precedentes nos Estados Unidos, uma vez que o Fed, equivalente ao Banco Central americano, é uma instituição independente e o presidente só poderia dispensar uma funcionária da instituição por justa causa. A determinação do republicano acontece no momento em que Trump pressiona o banco para baixar a taxa básica de juros do país. A demissão de Cook poderia abrir caminho para que Trump sugira o nome de um republicano para o cargo. Em coletiva de imprensa, a porta-voz do governo, Caroline Leavitt, reforçou que Trump tem evidências de que a diretora cometeu fraudes imobiliárias. Durante a coletiva, a porta-voz afirmou também que a violência em Washington caiu desde que Donald Trump determinou que a capital do país ficasse sob intervenção federal. A prefeita da capital dos Estados Unidos admitiu que o índice de criminalidade tem caído. No entanto, Muriel Bowser não considerou eficiente a convocação de tropas da Guarda Nacional e criticou a ação de agentes de controle de imigração que, segundo ela, terrorizam as comunidades. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. Tensão diplomática no Oriente Médio. 3 potências europeias decidiram pressionar o Irã por causa do programa nuclear. Enquanto isso, Israel intensificou a ofensiva contra o grupo rebelde do Iêmen, que é apoiado pelo regime iraniano. França, Alemanha e Reino Unido abriram processo para retomar as sanções econômicas das Nações Unidas contra o Irã. As potências europeias afirmaram que o regime iraniano descumpriu exigências do acordo nuclear assinado em 2015. Os países disseram, no entanto, que o Irã pode ainda reverter a medida se cooperar com a Agência Internacional de Energia Atômica e tiver negociações diretas com o governo americano. O ministro das Relações Exteriores do Irã chamou a decisão dos europeus de ilegal e injustificada. Já o governo israelense disse que a retomada das sanções é inevitável. Hoje, Israel voltou a atacar a capital do Iêmen, Sanaá. O alvo era uma reunião da liderança dos rebeldes Houthis. Com o apoio do Irã, o grupo terrorista lançou nos últimos 5 meses mais de 70 mísseis em direção a Israel. Quase todos foram interceptados. Na faixa de Gaza, as forças israelenses divulgaram imagens da construção de 2 novos centros de ajuda humanitária no sul do território. A região deve receber a população do norte do território, onde Israel realiza uma ofensiva para tomar o controle da cidade de Gaza.
De Tel Aviv, Vitor La Regina para o Américas no Ar. Depois do intervalo, pais de jovem da Califórnia processam ChatGPT por incentivo a suicídio. E a polícia de Minnesota revela novos detalhes sobre o ataque armado à escola católica. Um dia depois do ataque armado a uma escola infantil de Minneapolis, as autoridades ainda investigam o motivo do crime. O FBI e a polícia encontraram um manifesto de ódio na internet e já sabem que o atirador tinha problemas mentais e que ele idolatrava ataques em massa. Minneapolis acordou de luto. Bandeiras foram colocadas a meio mastro em todo o país. Um memorial com flores foi criado na porta da igreja da Escola Católica Annunciation. Ontem à noite, uma vigília com velas foi realizada em homenagem às vítimas da tragédia. O prefeito Jacob Frey pediu soluções e reforma das armas no país. We need to have true gun reform right now. Hoje, novas histórias e vídeos foram divulgados do ataque armado na Escola Católica de Minneapolis. Estas imagens mostram as crianças correndo da igreja logo após os disparos feitos pela janela. Este homem, que estava no local, disse que as crianças que morreram estavam conscientes por alguns minutos e que uma delas pediu para que segurasse sua mão. The one that was shot in the head, they both were talking and conscious and alert, but she just wanted me to hold her hand. O FBI disse que o atirador era ex-estudante do colégio e que sua mãe tinha trabalhado no local em 2021. A polícia informou que Robin Westman, de 23 anos, comprou as 3 armas usadas no ataque legalmente. Ele deixou um manifesto que estava programado para ser publicado na internet e que foi interceptado. We are also aware of a manifesto that the shooter had timed to be released on YouTube. As autoridades ainda investigam o motivo do crime. Eles já sabem que o atirador, que trocou de nome em 2020 de Robert para Robin Westman e que aparece na carteira de motorista como mulher, tinha problemas mentais, depressão e adoração por atiradores e violência armada. You know, what we've seen so far is just a variety of hate, just really deranged comments and almost like an idolizing of previous active shooters. A investigação segue em andamento como terrorismo doméstico e um ato de ódio contra os católicos. Um casal da Califórnia está processando a gigante de tecnologia OpenAI e seu CEO. Eles alegam que o ChatGPT aconselhou seu filho adolescente a cometer suicídio. Os pais de Adam Raine, de 16 anos, entraram com o processo na terça-feira. Eles alegam que o ChatGPT contribuiu para o suicídio do filho em 11 de abril e que até se ofereceu para escrever um primeiro rascunho de sua carta de despedida. It's hard to even imagine it until you read the chats. Segundo o advogado da família, Adam começou a usar a plataforma de inteligência artificial no ano passado para ajudar com seus trabalhos escolares. Mas só depois do suicídio, os pais do jovem descobriram que ele também passou a conversar com a máquina sobre sua ansiedade e sofrimento mental e que o ChatGPT deu conselhos específicos a Adam sobre métodos suicidas. A plataforma também aconselhou o adolescente a se isolar de seus familiares. Agora, os pais pedem indenização por danos financeiros e morais. Eles também querem uma ordem judicial que exija que a OpenAI adicione uma verificação de idade para todos os usuários do ChatGPT. O casal diz ainda que decidiu enfrentar a empresa para levar aos outros pais o conhecimento sobre os riscos que as inteligências artificiais representam aos menores de idade. Em um comunicado, a empresa OpenAI manifestou sua solidariedade e informou que está analisando o processo judicial. Atenção, mulheres que usam o aplicativo de transporte. Uma nova função promete mais proteção e segurança nas ruas. É que uma das mais famosas plataformas desse setor acabou lançando um recurso que permite à passageira escolher motoristas do mesmo sexo. Agora, as passageiras do Uber podem escolher motoristas mulheres no momento da corrida, reservar com antecedência ou definir a preferência nas configurações do app. Da mesma forma, as motoristas também poderão receber apenas solicitações das passageiras.
O Women Preference atende uma exigência antiga do público feminino preocupado com a segurança. Estamos em uma posição muito vulnerável como motoristas, de costas para os passageiros, com as mãos no volante. Estamos zelando pela segurança na estrada e ninguém está realmente zelando pela nossa segurança, declarou essa motorista. Nos Estados Unidos, a violência contra mulheres ainda é uma realidade alarmante. De acordo com o relatório de segurança da própria empresa, cerca de 6.000 denúncias de agressão sexual foram feitas entre 2017 e 2018. Em 2022, esse número caiu para pouco mais de 2.700. A Uber acredita que essa opção de escolha gera uma maior sensação de segurança e deve atrair mais motoristas mulheres, já que atualmente motoristas homens são a maioria. Mas especialistas pedem cautela e cuidado e lembram que, independente do gênero do motorista, as passageiras devem priorizar o compartilhamento de viagens com pessoas de confiança e ter atenção redobrada no trajeto. E qualquer ação suspeita, chame a polícia. Nós estamos no mês de agosto, o mês lilás em combate à violência à mulher. Essa iniciativa do Uber vem acrescentar a mais uma vitória para a mulher. A tenista brasileira Bia Haddad voltou hoje às quadras do Aberto dos Estados Unidos em Nova York. Nesta segunda rodada do US Open, na categoria feminina, ela enfrentou a suíça Viktoria Golubic. A brasileira, número 22 do ranking mundial, venceu a partida com tranquilidade por 2-0. Agora vem chumbo grosso pela frente. No próximo jogo, Bia enfrenta Maria Sakkari, o número 13 do esporte. No próximo bloco, aumento da população de ursos na Flórida leva autoridades a liberar caça dos animais. E tem os detalhes das expectativas de viagens para o feriadão que está chegando. Américas no Ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Envios BR. Solução de envio para suas compras e negócio dos Estados Unidos ao Brasil em apenas 5 dias. Use o código RECOR20 e ganhe 20% de desconto no seu primeiro envio. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECOR e ganhe uma consultoria grátis. Reserve Ship. Recupere e mantenha sua juventude hoje. Visite-nos no sul da Flórida, em Orlando ou em Boston e renove a sua energia. Para dar a previsão do tempo, vamos dar uma olhadinha, ver como é que vai estar o clima amanhã em boa parte aqui do país. A gente começa por Boston, por lá vai ter chuva ao longo do dia com mínima de 56, máxima de 73. O mesmo cenário em Nova York. Já em Washington a gente tem tempo encoberto e Norfolk não tem nem sol por lá, tempo encoberto. Vai chover em Jacksonville, Tampa e Miami. Na região aí da Flórida a gente tem máxima de 90, mínima de 78 em Miami. O tempo vira um pouquinho, chegando em Brownsville e San Antônio com bastante sol na previsão. Olha, San Antônio, máxima de 103. El Paso, máxima em 99 graus, tempo encoberto. Já em Phoenix, 104 de máxima. Em Los Angeles, bastante sol. Salt Lake City também. Por lá, a mínima de 62 e máxima de 85 ao longo do dia de amanhã. Agora, olha só um flagrante impressionante. Um morador daqui da Flórida acabou sendo surpreendido por um urso na porta da sua casa e toda essa cena foi gravada por uma câmera de segurança. Esse tipo de encontro tem se tornado comum no estado por causa do aumento da população desse animal. Para tentar combater essa situação, a Flórida aprovou a volta da caça aos ursos. Este morador estava saindo da sua casa às 4 da manhã, a caminho do trabalho, quando deu de cara com um urso negro. Alexandre Rojas disse que do outro lado do jardim havia outro animal. Ele só teve tempo de recuar e sentir a mordida e o arranhão nas costelas. Por algum motivo estranho, ele se virou, deu passos mais rápidos em minha direção, mordeu meu braço e arranhou minhas costelas. Consegui chutar seus pés e acertá-lo no focinho, disse o morador que afugentou os animais.
knock him in the nose. O ataque aconteceu em Apopka, na Flórida, e surpreendeu toda a vizinhança. A Comissão Estadual de Vida Selvagem e Pesca disse que está recebendo mais de 6.000 ligações por ano sobre encontros inesperados com ursos em cidades. Em maio, um homem e um cachorro morreram. Por causa disso, pela primeira vez em 10 anos, o governo da Flórida aprovou a volta da temporada de caça aos ursos para moradores e visitantes. O argumento das autoridades é que a população desse animal cresceu muito e eles estão invadindo bairros. Estima-se que existam hoje cerca de 4.000 ursos negros no estado. Já ambientalistas criticaram a medida, alegando que os encontros inesperados são resultado da expansão urbana sobre o habitat natural dos ursos e não o contrário. Apesar dos protestos, o estado disse que vai conceder 187 licenças e os caçadores vão poder abater apenas um único urso. Será proibido caçar filhotes ou fêmeas com crias. Um salto acrobático com surf aéreo na ponte de São Francisco foi um espetáculo de tirar o fôlego. Mas para realizar esse show, a travessia foi interditada e isso provocou intensos protestos dos moradores. Sean McCormack saltou de um helicóptero a mais de 1.500 metros de altura acima da Baía de São Francisco. O atleta pioneiro em desafios extremos e no sky surf escorregou com uma prancha por cima dos cabos de ferro que sustentam essa ponte icônica e cartão postal da cidade. O planejamento e o treinamento para realizar esse salto levou cerca de 18 meses. Mas para fazer a acrobacia, a ponte teve que ficar fechada e dezenas de motoristas desavisados ficaram parados esperando a reabertura do local. Os organizadores disseram que os órgãos estaduais e também os municipais estavam sabendo desse evento há mais de um ano e que eles pagaram cerca de $8.000 por isso, mas as autoridades não avisaram a população. Bom, agora a gente tem uma outra notícia sobre o feriadão que está chegando, né, Ruth? Com certeza, olha só, esse final de semana vai ser um prolongado, porque vai ter o feriado de Labor Day na segunda-feira, que vai ser o dia 1º de setembro. A expectativa é de que quase 18 milhões de pessoas passem pelos aeroportos do país, um número recorde, superando os do mesmo período do ano passado. A sexta-feira promete ser o dia mais movimentado, com quase 2,91 milhões de pessoas previstas para embarcar, o que deve lotar aeroportos e provocar filas mais longas. As companhias aéreas também se preparam. A American Airlines anunciou que terá a maior operação de Labor Day de sua história, com 3,9 milhões de clientes em mais de 36 mil voos. Apesar da movimentação intensa, os viajantes contam este ano com um alívio no bolso. De acordo com a AAA, as passagens aéreas domésticas de ida e volta estão 6% mais baratas em relação ao mesmo período do ano passado. Um incentivo a mais para quem quer aproveitar os últimos dias de verão. As diárias de hotéis também tiveram queda de 11% e o aluguel de carros ficou 3% mais barato. Os destinos mais procurados para este feriado prolongado são Seattle, Orlando e Nova York. Quem vai pegar a estrada também vai poder economizar. O preço médio da gasolina comum está em $3,21 por galão, o menor valor desde o verão de 2021. Analistas explicam que a redução deve continuar em setembro, quando entra em vigor a chamada gasolina de inverno, mais barata. O aumento da produção de petróleo também ajudou a empurrar os preços para baixo. Apesar de muitas famílias não viajarem no Labor Day por causa da volta às aulas e as estradas ficarem menos congestionadas, o AAA dá dicas para os horários de pico, que serão sexta-feira entre 12h e 8 da noite e segunda-feira no retorno entre 1 e 4 da tarde. E o Jornal Américas no Ar termina agora. A gente agradece a sua audiência e te espera de novo na próxima edição. Até lá. Até.